Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 1. Nós vamos fazer a leitura completa do Salmo mais uma vez. Eu tenho certeza que você vai ter capacidade de falar do Salmo de número 1 de forma profunda. Se você não souber falar dele, pelo menos você vai saber ler sem a presença da Bíblia para as outras pessoas. Já são 3 domingos que nós falamos do Salmo de número 1. E eu louvo a Deus, irmãos, porque tem sido uma bênção para a minha vida. Tem sido um tempo precioso de meditação e de entendimento acerca da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé? Salmo de número 1. Está aparecendo aqui. Então, vamos fazer uma leitura juntos. Amém? Toda a igreja junta, lendo aí comigo o Salmo de número 1. Vamos lá. No 3. 1, 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Muito obrigado. Quem não quer ser feliz? Essa é a pergunta. Todos querem ser felizes. Do menor ao maior, do rico ao pobre, do menino à moça, do senhor à senhora, todos nós temos o desejo de ser feliz. E a felicidade é algo que se busca. Todo homem busca ser feliz. Alguns buscam essa felicidade por meio de conquistas. Outros se sentem felizes por alguma coisa que ele conseguiu angariar para si mesmo. E eu não digo riquezas ou qualquer coisa que ele pode comprar, mas talvez status. Aliás, o conceito de felicidade para a filosofia é um conceito interessante. A filosofia diz que a felicidade ela pode existir através da honra, através do ser, do próprio philos, e através daquilo que você tem. Conceito de filosofia. E aí vem Santo Agostinho, quebra esse conceito. Mais tarde, São Tomás de Aquino, falando sobre a felicidade, quebra esse conceito também. E aí, dos séculos adiante, o conceito de felicidade passa a ser o conceito celestial e espiritual. E aí, com o advento do iluminismo, esse conceito de felicidade se perde no tempo. Ora, alguém escreveu um livro que fala sobre as etapas da felicidade ao longo dos séculos. Felicidade na Grécia Antiga, a felicidade nos séculos posteriores, no momento do iluminismo, na virada do século XIX para o século XX, século XXI em diante. Todo século há um conceito de felicidade. Inclusive, século XVIII e XIX, o conceito de felicidade para a Europa era ficar calado. Porque dizia-se que Deus era um Deus muito duro, sisudo, que não gostava de ninguém sorrindo. Logo, para eles, o ser feliz era não sorrir. E aí vem o conceito da psicologia, do behaviorismo,
Carl Rogers e tantos outros, Freud, tentando explicar o conceito de felicidade. Para a psicologia, o conceito de felicidade é quanto mais eu consigo me alimentar daquilo que me dá uma sensação na alma de alegria e de felicidade, eu sou feliz. Mas qual é o conceito bíblico de felicidade? Talvez essa noite, gente que está aqui sentado, se ache infeliz. Infeliz porque ainda não conseguiu casar. Infeliz porque ainda não conseguiu pagar. Infeliz porque ainda não conseguiu ter aquilo que gostaria de ter. Infeliz porque não passou num concurso público. Infeliz porque não conseguiu ainda resolver as suas querelas no âmbito pessoal, no âmbito matrimonial e no âmbito eclesiástico, na vida da igreja. Ora, meus irmãos, talvez você se sinta infeliz porque está cursando um curso simplesmente por cursar. Talvez você se sinta infeliz porque você não consegue gerir a sua vida. Gerir as questões emocionais. Você busca, você conversa, você senta, você se relaciona, mas não consegue sentir o êxtase da felicidade na alma, efervescendo. Meus amados irmãos, o Salmo de número 1 nos ensina acerca de como nós podemos ser felizes. A felicidade, na palavra de Deus, nos caminhos que ela nos dá, é possível. Aqui nessa palavra, nesse salmo que nós lemos, e estamos expondo já há 2 domingos, ele nos diz que não há necessidade de ter uma conta gorda para você se sentir feliz. Aliás, Santo Agostinho vai contra esse conceito, porque o dinheiro se perde, e aquilo que se perde não pode, de fato, trazer a sensação real, lúcida de felicidade. Agostinho dizia o seguinte: aquilo que é perecível, aquilo que se perde, aquilo que não conseguimos guardar na eternidade, que se perde, não pode, de fato, nos trazer a felicidade. O Salmo de número 1 nos fala que é feliz aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E nós falamos durante 2 domingos sobre esse conceito de felicidade nesses 2 versículos. E aí nós chegaremos hoje ao fim da nossa série sobre os caminhos da felicidade. No primeiro sermão eu falei sobre o conceito filosófico. Nós vimos o pensamento, como eu falei, de Santo Agostinho e tantos outros. E é importante trazer à nossa mente nessa hora que o Salmo de número 1, que é um salmo de entrada para o saltério, mostra o real sentido da felicidade e, acima de tudo isso, nos mostra o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Esse livro de entrada mostra que o reino do justo com a sua lei é um reino que será de geração em geração. Bem disse Jerônimo quando afirma que esse homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta na roda do escarnecedor, não pode ser outro senão a figura bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venhamos e convenhamos, há momentos que tanto eu como você nos vemos em um desses caminhos. E precisamos nos arrepender para não cairmos na infelicidade profunda. Há 3 verbos iniciais que eu falei para vocês: andar, deter e sentar. Essa é a progressão da infelicidade, mas ao mesmo tempo a progressão da felicidade oferecida pelo Senhor por meio da sua palavra. Meus amados irmãos, sem muitas delongas,
Volte os seus olhos comigo agora para o verso 3 em diante. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Como é a felicidade do justo? Ou quais são as consequências dessa caminhada com o Senhor? É feliz aquele que não anda naqueles 3 verbos. E se ele não anda ali, a consequência natural não é outra senão bênção da parte de Deus em sua vida. O salmista diz que a consequência natural é uma árvore plantada, onde em ribeiros, plantada junto a ribeiros de água. Ele diz que essa árvore plantada a ribeiros ou junto a ribeiros de água dá o seu fruto na estação correta. E ainda nos diz que a folhagem não morre e tudo que ele faz, ele é bem-sucedido. Veja, é interessante notar que o poeta usa uma metáfora para mostrar de forma concreta que essa árvore está bem plantada. Ela não está no deserto, como nos diz Meyer Pearlman. Ela não está em um local ruim, aonde o solo não coopera com ela. Pelo contrário, ele traz a alusão de uma pessoa em um local aonde ele faz irrigação, para que a árvore que esteja ali plantada não lhe falte água. Ela está próxima a ribeiros. Se por um acaso um dos caminhos que leva a água para essa árvore faltar, ela jamais será afetada, porque há outros caminhos, o próprio fluir do rio, o próprio solo, aonde ela está plantada, mostra que essa árvore é uma árvore frondosa, uma árvore que está demonstrando vida, alegria, uma árvore que não demonstra qualquer tipo de decadência, mas demonstra alegria e felicidade. É claro que ele usa uma metáfora, a árvore aqui não é uma árvore mesmo, mas o homem, a pessoa, o ser humano, aquele que foi criado à imagem de Deus, aquele que, ainda que caindo lá no pecado, como nos diz Gênesis capítulo 3, mas da qual o próprio Deus fez questão de dar a ele a salvação, meios para que ele fosse uma árvore não seca, mas verde e abençoada por Deus. Ele faz esse contraste com o ímpio. O ímpio, volte os seus olhos aí para o verso 4, rapidamente. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Mas o justo, aquele que não foi para o caminho da infelicidade, e não indo para o caminho da infelicidade, certamente está no caminho da felicidade, é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Veja, irmãos, essa é a bênção que o Senhor dá àqueles que são piedosos. Essa é a bênção que o Senhor dá àqueles que sabiamente procuram o caminho da felicidade correta. Eles estão vivificados, eles estão restaurados. Os canais com águas facilitam a vida frondosa e abençoada. Assim é o justo que anda no caminho do Senhor e não vai no caminho do pecador, do escarnecedor e nem do ímpio. Sabe, certa feita, eu estava com alguns casais da igreja onde eu pastoreava, e eu já havia pastoreado uma igreja no interior. Eu conheci um homem,
Eu tenho total liberdade de dizer o nome dele aqui, Clodoaldo, pescador. Um homem simples. E eu levei os casais para conhecer o Clodoaldo. E quando nós chegamos lá, os casais se compadeceram com a vida do Clodoaldo, com as dificuldades financeiras que o Clodoaldo estava passando. E aí os casais disseram assim: vamos levantar uma vaquinha para abençoar o Clodoaldo. Porque quem me conhece sabe que eu chego sem avisar e ainda peço para fazer cuscuz. Todo mundo sabe que é assim, ou então tapioca. Eu cheguei na casa do Clodoaldo sem avisar e ele só tinha bolacha para a hora do almoço. E o que acontece? Nós acabamos as bolachas da casa do Clodoaldo. E alguém se compadeceu e nós levantamos ali uma oferta, vou falar igual paulista agora, gorda. E aí o Clodoaldo pegou aquela oferta, levantou o dinheiro para o céu e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu estava orando para dar uma oferta para comprar as cadeiras da igreja. E o dinheiro foi dado integralmente para a igreja, para ajudar a comprar as cadeiras. Essa é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Porque a ideia que nós temos de que tudo que ele faz será bem-sucedido é uma ideia tola de achar que o texto está falando sobre prosperidade. Bem disse Martinho Lutero, que essa prosperidade não é uma prosperidade financeira. Não está falando-se aqui de prosperidade de você ter ou poder comprar, mas está falando-se de uma prosperidade que vem do rio da vida, da água que desce do trono de Deus, que inunda o coração do crente. Essa é a água. Nós estamos plantados em Cristo, meus amados irmãos. Por isso, em Cristo, tudo que nós fazemos será bem-sucedido. Veja, é interessante que ele fala de fruto antes da folhagem. O natural seria falar da folhagem para então falar do fruto. E aí eu concordo com o mestre Hernandes quando ele diz que na vida do justo o fruto vem antes da folhagem, porque aquele que está plantado junto a ribeiros de água é governado pelo Senhor dos exércitos. Ele é governado por aquele que governa todas as coisas. E governado por aquele que governa todas as coisas, ele dá fruto na estação correta. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, dizia que as árvores do Senhor são sempre verdes. Aí ele diz assim: o frio e o inverno não pode acabar com o seu verdor. Por isso que você vê crente cantando na tribulação, porque para ele o conceito de felicidade não é a conta paga, não é o dinheiro no banco, não é o que ele é, não é o que ele pode ter, não são os filhos na faculdade, não são as vitórias terrenas ou carnais. O conceito de felicidade é o Senhor, contentamento em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós, muitas vezes, não entendemos porque as pessoas cantam, dão glória a Deus nas dificuldades. Essa é a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Queridos, aquele que ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, é uma planta próspera, abençoada por um rei justo e fiel. Ultimamente eu tenho falado muito com alguns irmãos acerca da nossa devocional, de amarmos a palavra, ou de lermos a palavra, e não acho que isso é fácil para mim, porque não é. Eu também luto muitas vezes para me manter fiel à leitura das Sagradas Escrituras. Mas é a leitura da palavra de Deus que vai me dizer exatamente o conceito de felicidade.
e vai me ajudar a ter total satisfação naquele que é o ribeiro de águas. Martinho Lutero ainda diz assim, que esta prosperidade da qual o salmista está falando está oculta, escondida no Espírito. Ela vem pela fé, no ouvir a palavra, e pela fé, como nos diz Romanos capítulo 1, verso 17, quando diz que o justo viverá pela fé. E se nós não entendermos assim, então o homem que pensa diferente entrará em grande adversidade. Meus amados irmãos, essa é a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. O salmista faz essa dicotomia. E agora, do verso 4 em diante, ele vai falar qual é o destino dos ímpios, a recompensa dos ímpios. Quem é o ímpio? Você lembra que eu falei para você exatamente quem é o ímpio? O salmista agora traz a recompensa daquele que não teme a Deus. Como eles são, como é o ímpio, como é o pecador, qual é a recompensa para o escarnecedor. O salmista não usa a figura de uma árvore murcha, dando um contraste com a árvore frondosa. E aí eu me apego àquilo que disse Calvino. Ele faz pior, ele menospreza os ímpios, dizendo que eles são como folhas que o vento dispersa. Quando você olha para essa dicotomia em relação ao justo e ao ímpio, a árvore frondosa, verde, abençoada, e a relação ou o destino dos ímpios, você vai ver que aqui, em relação ao ímpio, não há sinais de vida. As folhas não são verdes. Não há prosperidade espiritual. O salmista diz que a palha, que o ímpio é como a palha que o vento dispersa, o ímpio não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, e o caminho do ímpio perecerá, o Senhor destruirá. Veja, irmãos, ele começa o versículo 4 dizendo assim, os ímpios não são assim. Lembre-se, o ímpio é aquele que é perverso, ele é culpado, ele é um ser mau, com a sua natureza caída, sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não devemos nos assustar com coisas que acontecem por aí. Porque o ímpio, ele é perverso por natureza, ele está afastado de Deus. Ele está morto espiritualmente. Se você lembrar daquilo que disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, você vai lembrar exatamente qual é a vida de uma pessoa que não serve a Deus. Ela serve ao diabo, ela serve ao mundo, ela serve à sua natureza, ela tem ídolos no seu coração. Por isso que nós dependemos da graça de Deus para nos vivificar. O salmista diz, o ímpio não é assim, não é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ele não dá fruto, ele não tem folha verde, ele não tem raiz. Como é o ímpio? A palavra no hebraico, quem, diz assim, que esse é seu estado real, perverso, mau e decaído. Esse é o ímpio. E aí eu quero trazer aqui, abrir aspas, nós não podemos nos associarmos com o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Ou você se associa com quem é crente, ou então você vai se associar com quem não é. E aí você tem uma escolha. Veja, irmãos,
salmista mostra a decadência daquele que não serve a Deus. Mais uma vez, mostrando a distinção entre aquele que é justo e aquele que não é. Aquele que frutifica e aquele que não frutifica. Aquele que é bem-sucedido e aquele que não é bem-sucedido. Ele é como uma palha. O sentido da palavra no hebraico, a palha do joio, a casca, ou seja, inútil. Ora, o joio por si só já não frutifica. E a sua casca, depois de peneirado, o vento leva. Mostrando claramente que essa pessoa, o joio, o ímpio, os seus conselhos, a roda do escarnecedor e a caminhada no caminho do pecador, tudo isso o vento irá dispersar, jogar para longe, mostrando que não há valor nenhum em ouvir o conselho do ímpio, se deter no caminho do pecador. Lembre que se deter no caminho do pecador é caminhar com ele. E quando você caminha com ele, você já está se tornando como um deles. E aí quando você senta na roda do escarnecedor, como bem disse Calvino, aqui está o pior estado do homem, deplorável. Porque ele está numa roda que não é santa, mas de zombadores, de gente que fala contra Deus. Assim são os conselhos, assim são os caminhos, assim é a roda do escarnecedor. E aí o texto diz que ele não prevalecerá no juízo. Eles não estarão na congregação dos justos. O Senhor mesmo será responsável, por não deixar com que essas pessoas entrem na congregação dos justos. Ele mesmo tomará partido. Ele mesmo destruirá os seus caminhos. Ele mesmo fará com que essas pessoas não entrem lá, porque são ímpios. Mas o Senhor conhece o quê? O caminho dos justos. Eu queria trazer duas aplicações dentro desses versículos que nós lemos agora. A primeira aplicação, irmão, está dentro do verso 3. Volte de novo os seus olhos para o verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o quê? Seu fruto. E cuja folhagem não murcha, tudo que ele faz será bem sucedido. Aquele que é justificado, ou que foi justificado pelo Senhor, o justo, aqui do Salmo 1, eu e você justificados por Deus, nós estamos plantados junto a um ribeiro de água com um objetivo de dar frutos. O salmista diz que essa árvore que está aqui, ela dá o seu fruto no devido tempo, na estação certa. Bem disse Spurgeon quando fala que é o Senhor quem determina o tempo desses frutos aparecer, não somos nós. Como nos dizendo que o nosso papel é caminhar, o nosso papel é trabalhar, o nosso papel é seguir em frente, o nosso papel é se envolver. Ora, se eu não estou envolvido no caminho do pecador, se eu não estou envolvido no conselho do ímpio, se eu não estou na roda do escarnecedor, eu sou uma pessoa feliz, que serve a Deus em sua casa e que irá dar o seu fruto a qualquer tempo desse. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que estão aqui, que não me venha com essa de eu não sou uma pessoa que dou frutos. Pelo contrário, o próprio Espírito Santo de Deus se encarrega
de lhe ajudar a dar frutos, segundo Gálatas capítulo 5. Quando fala sobre o fruto do Espírito. Quando o próprio Senhor Jesus diz que nós estamos enxertados nele. E se estamos enxertados nele, nós iremos dar o quê? Frutos. E aí eu não sei se você vai ter aquela concepção de achar que dar fruto é ganhar almas para Jesus. Você lembra disso? Uma vez eu saí desesperado da igreja, pastor Tibério. Desesperado. Porque eu vi um jogral na igreja, chamado Mãos Vazias. Quem já viu esse jogral, Mãos Vazias? Tem gente ali atrás que viu. Eu saí desesperado. Porque o Apocalipse acontecia, né, no sentido pré-milenista. O jogral tem esse sentido, essa pegada pré-milenista. E Jesus voltava e ele reunia os crentes e perguntava, aonde estão os seus frutos? Aí alguém chegava e dizia assim, olha, eu ganhei tantas almas para Jesus. Aí Jesus dizia assim, entra no reino. Aí chegava, eu ganhei 3 almas para o Senhor esse ano, entra no gozo do teu Senhor. Aí chegava para um miserável assim, de cabeça baixa, e dizia, onde estão teus frutos, Senhor? Eu não ganhei nenhuma alma, vai para o inferno. Eu disse, meu Deus, eu vou para o inferno. Foi bom porque me serviu para pregar na praça, para pregar nas ruas, para ver se eu ganhava uma almazinha sequer para não ir para o inferno. Não é isso que ele está falando. Você dá fruto de santidade. Aonde você está plantado, aonde nós estamos plantados, senão no ribeiro de águas que desce do trono de Deus? Nós estamos arraigados, enraizados em Jesus Cristo. A raiz não é nossa, a raiz é Ele. Os galhos não são eu nem você, nós estamos enxertados nesse galho. E aí tenha plena consciência. Você é uma árvore verde, com folhas lindas, que no devido tempo, na estação certa, pelo Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, você vai dar o quê? Frutos. Não acho que você é uma árvorezinha jogada aí. Alguém hoje me disse assim, pastor, eu estou doido para ir para evangelismo lá da UPH, mas eu não sei falar. Quem disse que você precisa ser pregador para dizer Jesus te ama, entregar um folheto? Ô meu amado irmão, você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado, você foi colocado em Cristo para ter vida e vida em abundância. E creia, você e eu, arraigados em Jesus, enraizados nessa árvore, temos vida e vida em abundância. Pode até ser que você tenha dívidas, pode até ser que você tenha problemas, pode até ser que você esteja enfrentando uma luta ferrenha contra o câncer no seu matrimônio, mas eu quero dizer para você que nada disso é capaz de tirar de você o vigor que vem do céu. Isso não faz você calar a boca, isso não faz você definhar. Essa árvore, debaixo de lutas, ainda continua sendo uma árvore frondosa, abençoada por Deus. Você olha para o presbítero hoje, né? Ou árvore grande, não é, negada? Gigante. Aí você olha para o Ricardinho, uma árvore pequena, o Ricardinho está aí. Mas são uma árvore abençoadas por Jesus Cristo de Nazaré. Isso quer dizer que você tem vida. Isso quer dizer que aquilo que te alimenta é Jesus Cristo de Nazaré com a seiva do céu. Ora, meus amados irmãos,
O nosso conceito de felicidade deve repousar nessa verdade de que os meus pés estão enraizados em Cristo Jesus. Que Ele me sustenta, que Ele me ampara, que Ele me dá o suficiente para que eu não venha definhar. Mesmo debaixo de muita tribulação e luta, Jesus Cristo tem sustentado a mim e a você, essa árvore que foi justificada, que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e nem está se assentando na roda do escarnecedor. Porém, se você não se sente assim, como uma árvore, feliz, sustentada pelo Senhor, significa que os seus pés estão no caminho do pecador, os seus ouvidos estão sendo orientados pelo conselho do ímpio e você está assentado na roda do escarnecedor. E aí não tem como o crente se sentir bem, não. Não tem como o crente se sentir bem se ele estiver assim. Ele vai desfrutar de tudo, menos da verdadeira felicidade. Ele vai ter tudo o que ele quiser, menos aquilo que a alma dele precisa. Sabe de uma coisa, irmãos? Os olhos do Senhor estão sobre a terra. E Ele contempla os bons e os maus. Mas contempla também a nossa caminhada. Ele sabe aonde os nossos pés estão pisando. Ele sabe aonde nós estamos nos assentando. Ele sabe que tipo de conselho nós estamos escutando. Lembre-se, toda vez que você ou eu tomarmos o caminho da destruição e da infelicidade, lembre-se exatamente disso. O caminho do ímpio o Senhor destruirá. E se lhe falta paz, é porque o pecado está te acusando. E Jesus está aqui essa noite para te ajudar. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio é um caminho de destruição. Destruição. Veja, algumas pessoas acham que o caminho da felicidade é o dinheiro. Correto? Correto. Algumas pessoas de fato acham isso. Mas se você fizer uma pesquisa simples lá no Google, você vai ver a quantidade de empresários ricos que tiraram a sua própria vida. Se você fizer uma pesquisa simples de personalidades de Hollywood que tiraram a sua vida ou morreram por overdose, e eles achavam que eram felizes. O caminho do ímpio o Senhor destruirá. Eles, no dia do juízo, terão a paga daquilo que eles fizeram. Eles não estarão na congregação dos justos quando o Senhor voltar. Ele não vai ficar, mas será conduzido a um local de choro e de ranger de dentes. A um local de destruição eterna, de dor eterna, de lágrimas eternas. E eu digo a você, lá não há como arrepender-se. Se você acha que o purgatório existe, meus pêsames.
Porque não existe nenhum texto bíblico afirmando que o purgatório existe. A doutrina do purgatório é uma invenção puramente humana para dar aos pecadores um alívio para que eles pudessem pagar ou dar dinheiro a Roma. Eu sei que essa palavra voltada ao ímpio não faz sentido para vocês que estão aqui, ou para quem está nos escutando. Ou talvez faça, porque talvez há no meio de nós pessoas que ainda não entenderam que a paga eterna para tudo que você tem vivido, o vento dispersará. No dia do juízo, você não prevalecerá, nem estará na congregação dos justos. Porque o caminho do ímpio é um caminho de destruição. E quem destrói, e quem o faz perecer, é o próprio Senhor. Meus amados irmãos, o caminho da felicidade é não andar no conselho dos ímpios. É não se deter no caminho dos pecadores. É não se assentar na roda dos escarnecedores. Quem é o justo? É aquele aonde ele tem prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia. Qual é a recompensa? Qual é a paga natural do Senhor para esse justo? Ele é como uma árvore plantada junto a um corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, a folhagem não murcha e tudo que ele faz prosperará. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.